E aí, hoje a gente vai de ciências, tá certo? As aulas de matemática já aconteceram e estamos dando andamento a essas aulas online em quarentena, tá? Eu espero que vocês estejam compreendendo. Os exercícios eu quero sempre pelo Zap, no PV, para serem corrigidos e assim a gente vai dando andamento, porque esses problemas que estão acontecendo com a humanidade não devem abalar determinados hábitos do nosso dia a dia. Tá bom? A gente tem que dar prosseguimento à nossa vida, tá certo? Mesmo que não esteja sendo de forma presencial, o online já está dando para a gente quebrar um galho, tá ok? Então vamos lá, hoje a gente vai de ciências, eu espero que vocês entendam direitinho, como sempre, dúvidas no PV do Zap, e eu vou puxar a vinheta e daqui a pouco a nossa aula começa. Bom dia, meus amores. Então, para essa unidade 4, nós vamos ver seres vivos e alimentação. Como vocês podem observar, existem várias figuras de seres diferentes, né? Insetos, a tartaruga aquática, o ser humano, o leão que é carnívoro, e eles estão se alimentando dos alimentos respectivos, né? Que favorecem a vida deles, tá certo? Dessas observações, eu quero que vocês realizem logo o exercício da página 266, que tem algumas perguntas e respostas, então só observando dá para vocês responderem isso. Aqui já vemos que a alimentação é energia, então todo alimento que a gente bota para dentro do nosso corpo se transforma em energia, tá certo? Todos os seres vivos necessitam de energia e ela é fundamental para que a gente possa se movimentar, se desenvolver e se reproduzir. Mas já pensou de onde vem a energia que possibilita a realização de todas essas atividades do dia a dia, como ir à escola, brincar, andar e até dormir? Tá certo? Então, o corpo humano ele consome muita energia. E a luz do sol é a primeira e principal fonte de energia para os seres vivos, ou seja, a luz do sol faz com que a nossa pele produza vitamina D, ela é boa para o crescimento das crianças, mas a gente já sabe que a luz do sol ela tem que ser tomada com prudência, né? Antes das 10 horas da manhã e depois das 3 da tarde, tá certo? Os seres humanos e outros animais não conseguem produzir o próprio alimento, então eles obtêm energia ao se alimentar de outros seres vivos ou de vegetais, frutas, tá certo? Também ponto que a gente começa a conversar sobre alimentação saudável, né? O que é que faz bem realmente e o que é que não faz. Existem alimentos que são transformados. Todo alimento, quando entra no nosso corpo, ele é transformado em substâncias aproveitáveis ou em gordura pura, né? Ou em açúcar, que é a energia que o nosso corpo utiliza para se movimentar e para realizar as atividades, tá certo? As plantas, elas produzem o próprio alimento, ou seja, já que elas não podem andar e se locomover como a gente, elas estão fincadas na terra através da raiz, né? Ela utiliza a luz do sol, mais a água e os sais minerais que são retirados da terra e transforma tudo isso num fenômenozinho químico que acontece dentro dela, também retirando o gás carbônico da atmosfera, ela mistura tudo isso e transforma em glicose. A glicose é o alimento das plantas e esse fenômeno se chama fotossíntese. Luz do sol, água e sais minerais, gás carbônico. Então, o que é que acontece? Depois que enquanto a planta realiza a fotossíntese, ela retira o gás carbônico, mas ela libera o oxigênio. É por isso que as plantas são tão importantes para os seres vivos. Porque a gente precisa do oxigênio para respirar e elas liberam isso para a gente.
tá certo? Além de produzirem o próprio alimento, elas liberam o oxigênio para a gente durante a fotossíntese, tá certo? Vamos agora para a alimentação dos animais. Que esquisito, não é? O que é esquisito? Que existam animais que prefiram comer grama, quando podem comer outras coisas. Não, Mati, não é que prefiram comer outra coisa, mas que não podem. Do mesmo jeito que o leão não pode comer grama, a zebra não pode comer carne. Seus corpos estão preparados para se alimentar só de vegetais. Vamos procurar animais herbívoros? Olha, aqui eu achei o primeiro. É claro, como o cavalo que eu vi no campo. Olha aqui, gosto muito destes. São os cangurus. Muitos pássaros também são herbívoros. Já temos 3 bons exemplos. Tudo bem, vamos procurar animais carnívoros. Nossa, olha os dentes do tubarão. É super carnívoro. Este é um cachorro? Não, não é um cachorro. É um lobo e também é carnívoro, como o cachorro. E também estão os gatos aqui. Claro, você nunca viu nos desenhos? O gato sempre quer comer o rato ou o passarinho, porque é carnívoro. Parece que também existem pássaros carnívoros. Olha o rato que essa coruja pegou. É verdade, já não tem escapatória. Nem esta rã tem escapatória com esta víbora. Fiquei com medo de algumas das fotos dos animais carnívoros. Melhor passemos ao grupo dos animais que comem de tudo. Os onívoros. Nós pertencemos a este grupo porque nos alimentamos de carne e vegetais. Eu não como grama. Grama não, mas sim alface, frutas e outros vegetais. Bom, isso sim, mas existem outros animais que comem de tudo como nós? Existem sim, os macacos, por exemplo. Mas os macacos comem bananas. Não comem somente bananas, comem também outros vegetais. E além disso, podem caçar. Os ratos também são onívoros. Mas eu achava que eles comiam sementes. Que carne comem os ratos? Comem carne de insetos. Por isso são tantos. Se podem comer de tudo não. Tem coisa que eles não podem comer, como todos os animais. Como a gente já sabe, já vimos em algumas séries anteriores, existem animais que se alimentam de carne e outros animais que se alimentam de vegetais. E também alguns animais que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais, tá certo? Os que se alimentam de vegetais são os herbívoros, tá bom? Então a gente tem alguns exemplos, né? Tipo a vaca, o coelho, o elefante, gafanhoto, tá bom? Eles são herbívoros, tá certo? Carnívoros. Os carnívoros se alimentam de carne, né? Já está dizendo, carnívoro, se alimenta de carne. Então, tubarão, onça, leão, eles são carnívoros, tá? E tem o animal onívoro. Onívoro é aquele animal que se alimenta tanto de carne quanto de vegetais, tá certo? Então, o ser humano, ele é onívoro, o lobo-guará é onívoro, o tucano é onívoro. E aqui também tem o detalhe dos detritívoros, são aqueles que se alimentam de detritos. O que são detritos? Restos de animais e plantas em decomposição. Existem animais que se alimentam exclusivamente desse tipo de coisa, e das substâncias, né? Dos seres, das frutas, quando já estão em decomposição, tá certo? Então, o urubu, ele é dessa forma, a garça também, tá bom? Algumas larvas, a minhoca, então eles são detritívoros, ok? E agora vamos falar da adaptação dos animais, né? Eles se adaptam de acordo com o local de onde vivem. O ser humano também é assim. Se a gente vive em algum lugar que é muito frio, a gente vai procurar se aquecer, né? Isso, se a gente vive em um lugar onde é muito quente, a gente vai andar com roupas mais leves, né? Isso é uma questão de adaptação. As casas das pessoas que vivem no gelo, como o do Esquimó, ela é feita de blocos de gelo, porque é o material que eles encontram na natureza. E as nossas, de coisas que a gente encontra também, que podem ser produzidas e construídas aqui, né? E assim vai, tá certo? As adaptações permitem que os animais se alimentem
de um alimento específico. O beija-flor, por exemplo, ele tem o bico bem comprido. Por quê? Precisa introduzir aquele bico dentro das flores para retirar o néctar. Tá certo? E por aí vai. As presas do leão, os dentes caninos deles são enormes e pontiagudos, porque eles precisam desses dentes para rasgar a carne, como eles são carnívoros, né? Os animais herbívoros, eles têm os dentes mais propícios para a mastigação. Você pode observar aí um sorriso bem largo da zebra, né? E como ela é herbívora, ela está mostrando aí com orgulho a dentadura dela, que é para mastigar. O elefante, né? Ele se banha com o auxílio da tromba. O elefante é muito grande, né? E ele, coitado, ele é muito calorento. E ele utiliza a tromba dele para fazer um chuveirinho. Olha, isso é uma adaptação, tá certo? Além de grande, ele também é muito inteligente, tá certo? Vamos aqui para mais algumas adaptações e seus habitats. Habitat, essa palavra habitat que está aí no livro, ela é o quê? É uma palavra que significa local de habitação, é onde o bicho vive, é o habitat dele, tá certo? Então, aí temos a foto do urso koala, que ele é nativo da Austrália, e ele alimenta-se apenas das folhas de eucalipto. Então, quando não tem o eucalipto, isso pode levar o coala à extinção, porque ele é um bichinho que só se alimenta de eucalipto. Então, essas árvores precisam existir para que o coala, por sua vez, também exista. Isso se chama equilíbrio ecológico, tá bom? Quero que vocês façam uma leitura desse texto que vem abaixo, que tem o título de Protegendo o Ambiente, tá? E a realização dos exercícios da página 272. Tá bom, meus amores? Um abraço e até a próxima aula. Então, gostaram? Entenderam? Ótimo! Acompanhando as figuras e acompanhando as imagens, fazendo também a leitura do livro, isso é importante, né? Da gente fazer a leitura junto com as imagens para a gente ter um entendimento melhor. Quero que vocês façam os exercícios que eu vou pedir na nossa agenda, que vai vir daqui a pouco, tá? Aguardem para ver a agenda, respondam os exercícios, ok? E eu estou morrendo de saudade de vocês. Um beijo, até a próxima aula.